Bom dia, querida igreja, mais um devocional, mais uma manhã de inverno, de frio, mas graças a Deus, porque Deus nos dá essa oportunidade de podermos viver esse tempo e também curtir esse friozinho que faz parte, né? Tem aqueles que gostam e aqueles que detestam, né? Mas tem gosto para tudo, então o Senhor também procura... como que eu posso dizer, agradar a todos, né? Quero pedir que você abra sua Bíblia em Provérbios 18. Eu vou ler contigo dois versículos, o 2 e o 4. E eu quero compartilhar rapidamente algo assim, bem simples, mas que as pessoas, a maioria das pessoas parece que preferem o mais difícil, né? Acho que é a grande maioria. Então a palavra diz assim, no versículo 2 de Provérbios 18: O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. Então, como eu já falei, a grande maioria, aqueles que não procuram meditar diariamente nas suas atitudes, nas suas práticas, naquilo que recebe, as informações que recebem, as informações ou o modo de falar, de interagir com as pessoas, os seus conceitos, seus hábitos. Então, existem pessoas que não refletem, ou não procuram, ou não querem refletir, não querem mudar. Então, a essas pessoas a palavra chama de insensato, e você pode chamar do que você achar melhor, né? A palavra diz insensato, ou aqueles que têm falta de sabedoria. Só que no 4 ele fala algo assim mais interessante e faz uma comparação, uma metáfora ali. Eu quero aí que eu quero compartilhar com vocês algo assim que me chamou a atenção para hoje. No 4 ele fala assim: águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Veja que a palavra de Deus, ela não mente, ela não se equivoca, ela é a verdade de Deus para mim e para você. É aquilo que nos baliza durante a nossa caminhada cristã. Então a gente vê aqui que águas profundas, em algumas versões você vai ver que está escrito poços. Os antigos, as pessoas aí que viveram no interior ou aqueles que têm um pouco mais de idade vão lembrar que a maioria das casas antigamente tinha poço de água, cavado, fundo. Por quê? Porque há tempos atrás é difícil a água encanada chegar. Mas nesse tempo em que foi escrita a palavra, em que o sábio escreveu o Provérbios, os poços eram de difícil acesso. E geralmente tinha que se trabalhar, tinha que se cavar fundo, tinha que se trabalhar muito para achar água num poço. E geralmente esses lugares onde se cavava os poços eram lugares desérticos, eram lugares sem muito recurso. Por isso que se cavava o poço, para se ter água disponível para poder viver, para poder tratar o rebanho, para poder sanar as necessidades diárias das pessoas. E aqui o sábio, ele compara as palavras articuladas pelos seres humanos, ou as conversas dos seres humanos, ou os ensinamentos, ou as doutrinas, ou tudo que vem do ser humano, a águas profundas, como poços de água. E eu separei aqui três coisinhas assim que se relacionam, três aspectos que se relacionam aos poços, que é a necessidade, ou seja, as pessoas têm necessidade de estar se relacionando, estar conversando e ouvindo as outras pessoas, isso é fato. Porém, nós precisamos prestar atenção que muitas vezes nós procuramos conselhos e orientações em lugares desérticos, porque o poço já está instalado em um lugar deserto, em um lugar sem muita vida, em um lugar difícil de se acessar. E algo muito interessante que eu vi, que quando se estuda ou se lê sobre poço na Bíblia, você vai ver no Antigo Testamento
que além dele trazer ali os recursos, ele gerava contenda. É interessante isso. No tempo antigo, na palavra de Deus, você vai ver que você vai ver a história lá de Isaac, né? A questão de que havia contenda entre os homens por causa dos poços. Essa é uma história que você vê lá no Antigo Testamento. Mas a palavra, se você for ver, tudo que se relaciona a poços de água no Antigo Testamento, geralmente tinha alguma contenda, geralmente gerava alguma contenda entre povos, entre pessoas, entre homens. E isso acontece hoje, trazendo para nossa... Tudo que deriva ou provém de conversas humanas, muitas conversas, muitas teorias, muitos conceitos, muitos conselhos humanos, sem muito embasamento bíblico e sem muita sabedoria, traz contenda. Mas, logo eu já vou falar o que isso tem a ver agora, como nós cristãos precisamos agir diante disso. Mas existe ainda a outra parte do versículo que fala: mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. É algo assim que a gente vê essa questão e fica até meio... Mas como é assim? A palavra diz que a sabedoria é como um ribeiro transbordante. E eu anotei ali que o ribeiro, ele nasce e ele existe em locais especiais. A sabedoria que está disponível para mim, para você, e nasce naturalmente, está em lugares especiais, está na palavra de Deus, está no relacionamento com Deus, está na meditação, está nas práticas espirituais. A sabedoria você encontra em ouvir e obedecer aquilo que Deus está falando para você, em colocar a sua vida no propósito a seguir e a desejar cumprir o propósito de Deus. Um ribeiro transbordante, ele é transbordante, ele não cessa. Um poço pode secar. Uma hora, essa fonte, esse poço pode secar e você vai ter que cavar em outro lugar. Mas um ribeiro transbordante, uma fonte de água natural, ele jamais seca. Por quê? Porque ele nasce e está situado num lugar especial, num lugar natural, num lugar rico, de riquezas naturais. Se não me falha a memória, em Salmo 91, ele fala que a palavra diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, que nunca perde a vida e que prospera. Aonde existe um ribeiro de água, existe prosperidade. Então, além de disponível, de vida natural, existe a prosperidade, não existe contenda. Olha a diferença, onde existe um poço, geralmente existia, né? E existe, fazendo essa analogia, contenda. E onde existe um ribeiro de água, uma fonte de água viva, existe prosperidade. Tudo aquilo que se achega ali, tudo aquilo que nasce, tudo que depende dali, tudo que retira sua energia, suas fontes dali, ele prospera, a pessoa prospera, trazendo para esse estudo, para mim e para você. Então, poço de água, muitos ainda, pasmem, muitos cristãos procuram poços de água, que são ensinamentos humanos, que não é errado, mas é difícil o entendimento, é difícil o acesso, é difícil a prática, o acesso é difícil e geralmente traz contendas. E poucos estão buscando a verdadeira fonte da sabedoria, ou seja, a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que muitos não querem porque acham difícil. Claro que é difícil, porque requer obediência, requer disciplina, requer humildade. E isso vai de encontro com o primeiro versículo que eu falei, que é o versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. Sabe por que muitos não querem esse ribeiro facinho de achar, de encontrar, que é a sabedoria de Deus em nossas vidas? Porque o princípio da sabedoria é a humildade. E a maioria dos insensatos que nós vemos por aí não querem buscar primeiramente a humilhação, de ser humilde, de reconhecer os seus erros, suas falhas, suas necessidades e procurar aprender com aquilo que Deus quer ensinar, a disciplina, a orientação.
né? E muitas vezes as pessoas falam em disciplina, pensam somente em correção. Não, né? Não é somente correção, também é. Porém, disciplina é você ter uma vida em ordem, procurar ser constante, ser disciplinado naquilo que você faz, naquilo que você busca fazer diariamente, principalmente com relação ao seu relacionamento com Deus. Eu espero que nessa manhã eu possa estar te incentivando a buscar, a ser inteligente, a ser sensato, a buscar essa sabedoria de fácil acesso, natural, que traz prosperidade, que é um ribeiro, que é uma fonte de água. Deixa de ser bobo, de ficar procurando em poços, trabalhando demais, se esforçando demais, procurando coisas muito profundas em lugares que logo, logo podem secar e te deixar com necessidades e muitas vezes gerar contenda ao teu redor. Pense nisso, medite entre a diferença entre poço e fonte de água. Isso vai te ajudar bastante. Eu espero que isso te ajude, porque tem me ajudado. Eu descobri a alegria, o prazer de buscar a fonte de água viva, que gera sabedoria, mas que exige humildade, renúncia diariamente. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.